Na colônia São Sebastião, os portais ou portões são muito bonitos, dourado clarinhos, com lindos desenhos em relevo, principalmente de flores. A porta foi aberta e passamos. Vi os muros. Toda a colônia cercada ou murada. Essas expressões ou nomes dados não alteram. Ela é cercada por uma energia, força magnética, e só é possível entrar e sair pelos portões. Esse muro ou parede que a cerca é do mesmo material de que é feita toda a colônia. Sendo assim, são poucos os desencarnados que conseguem atravessar essa muralha. Também há essa energia magnética que impede de entrar desencarnados que não podem ir à colônia, geralmente irmãos enraizados no mal e com intenções mesquinhas. É bonita a muralha. Cheguei perto, toquei-a, mas quando olhei para cima não vi seu final. Ela é constituída até certa altura, depois só fica a energia magnética, que envolve toda a colônia. Para que se possa ver a colônia, necessita-se vibrar igual. Sendo assim, muitos espíritos ignorantes e maus não a encontram, não conseguem vê-la. Meus 3 acompanhantes ficaram observando-me enquanto olhava tudo curiosa. Arthur, indaguei, sempre tive a curiosidade de saber o que aconteceria se um avião passasse por aqui. A colônia fica longe do espaço onde passam aviões. Está bem mais alta, mas alguns postos de socorro estão localizados no espaço onde eles podem passar. Mas se o fizerem, não acontecerá nada. Colônias e postos não são matéria bruta, mas sutil. E os foguetes, as naves espaciais? Não nos causam danos. Mas as colônias não são imóveis e podem, pela força mental dos que as sustentam, mudar de lugar se houver necessidade. Vamos! Falou Frederico sorrindo. Demos as mãos. Sabia volitar, mas seria a primeira vez que volitaria rápido e em grande distância. Assim fizeram para me ajudar, pois quando os grupos saem, não fazem isso, só o fazem se houver algum inexperiente como eu. Viemos tão rápido, em questão de minutos, que não deu para ver nada e descemos no quintal de minha casa. Entremos! Convidou Arthur. A porta está aberta, mas se você quiser, Patrícia, pode atravessar a parede. Vovó explicou. Depois, respondi. Mamãe estava sentada no sofá da sala, fazendo crochê. Estava mais magra. Olhei-a demoradamente. Amo-a demais. Fiquei parada na sua frente. Vovó falou carinhosamente. Venha, abrace-a, beije-a. Aproximei-me de mansinho. Beijei sua mão, seu rosto. Tendo consciência que se é desencarnado, notamos muitas diferenças ao nos aproximarmos de um encarnado. Assim, quando fui pegar nas mãos de mamãe, as minhas atravessaram as dela. Beijei seu rosto devagar. Emocionei-me. Sempre dei valor a tudo que tínhamos, mas sem exagero. Sempre fui grata a tudo que tive e cuidei, dando valor a cada objeto. Ao ver a casa, meu lar, como sempre, dei graças ao Pai. Sempre considerei ter mais do que merecia. Senti vontade de chorar ali na frente de minha mãe, mas me esforcei, levantei-me, refugiei-me nos braços de vovó. Agora, Arthur disse animando-me. Vamos ver Carla. Depois iremos ao sítio para que veja seu pai e seu irmão. Você vai volitar ao nosso lado. Vamos devagar. Disse Maurício. Os fluidos da Terra são bem mais pesados que os da colônia. Lá existem boas vibrações, porque não há maldades. Aqui são mentes boas e más a vibrar. Muitos desencarnados das colônias e postos de socorro, ao voltar à Terra pela primeira vez, sentem falta de ar, tontura e ligeiro mal-estar. Nada senti, porque estava amparada pelos amigos que me acompanhavam. Volitamos, fiquei no meio, mas sozinha. Ver a cidade de cima voando é bem agradável. Chegamos à casa de Carla, abracei-os, ela e meu cunhado Luiz Carlos. Ela logo daria à luz o meu tão esperado sobrinho. Depois fomos ao sítio. Como é agradável volitar no campo, ver as árvores, as plantações e animais. Vi Juninho trabalhando, dei-lhe um forte abraço. Fui até meu pai, beijei suas mãos e agradeci. Papai pensava em mim, mandava seus costumeiros incentivos. Beijei-o e o abracei. Olhei para a nossa casa do sítio.
Posso agora passar pela parede? Com a afirmativa, fui em direção à casa, mas perto da parede parei. Como faço? É simples. Pense que o fará e faça. Realmente é simples. Passei diversas vezes pelas paredes e portas. Patrícia, vamos até a casa de sua tia Vera? Talvez, se tudo der certo, poderá você mesma ditar uma mensagem para sua mãe. Arthur falou contente. Transmitir uma mensagem? Pela psicografia? Mas eu não sei. Aprenderá. Maurício respondeu calmamente. Como será ditar uma mensagem? Pensei. Curiosa, dei a mão a eles e volitamos rápido. Capítulo 15. Psicografia. Entramos na casa de tia Vera, que estava psicografando. Antônio Carlos ditava e ela escrevia descontraída e feliz. Veja como é. Faça como ele. Tudo é muito simples. Disse Maurício. Minha tia estava sentada à escrivaninha e Antônio Carlos sentado ao lado. Ditava o que lia em um de seus cadernos. Ele fixava seu pensamento na mente dela. Observamo-los por minutos. Ele parou e disse à minha tia. Surpresa! Patrícia está aqui e irá ditar mensagem a seus pais. Titia realmente se surpreendeu e se concentrou. Pensou em mim. Aproximei-me, ela me sentiu. Este sentiu significa ver pela percepção. Sorriu contente. Como você está bonita. Patrícia, sinta-se à vontade. Vamos escrever? Aproximei-me mais e a abracei. Ditei devagar e titia foi escrevendo. Foi um bilhete. Mandei abraços, agradeci, dei notícias minhas. Pedi que não se privassem de nada por mim. Realmente foi mais simples do que pensava. Explicar o que é ser médium é complicado, ainda mais se partirmos para o lado científico. Disfunção orgânica? Um dom a mais, a menos? O importante é fazer essa sensibilidade ser útil pelo trabalho, confiar na força do bem e se esforçar para acertar. Médiuns honestos fazem desse intercâmbio um bem para muitas pessoas. Ao terminar, agradeci minha tia e afastei-me. Julgando que já tinha partido, titia chorou de saudades. Vi meus primos e abracei-os. Maurício, indaguei, titia recebe muitas mensagens. Os desencarnados gostam de escrever? Quase todos. Não gostou? Não é agradável dar notícias aos familiares? Não conheço ninguém na colônia, a não ser vovó, que escreva aos seus. Psicografia não é um fato tão normal assim. São muitos os médiums que poderiam trabalhar, mas só a pequena parte o faz. Isso diminui os canais de intercâmbio. Depois, são poucos os encarnados que desejam receber notícias. A maioria não crê nessa possibilidade. Mensagens, como todas as graças, não devem ser ofertadas, mas pedidas. Agora, passaremos novamente em sua casa, para que veja sua mãe e depois voltaremos à colônia. Arthur disse, pegando minha mão. Beijei mamãe de novo, pedi a ela para ficar alegre. O telefone tocou. Era minha tia contando-lhe a novidade. Você a viu? Indagou mamãe emocionada. Está bonita? Bem, graças a Deus. Desligou o telefone, olhou para o quadro de Jesus, que enfeita a parede de nossa sala. Orou comovida, agradeceu e com lágrimas nos olhos rogou. Jesus, muito obrigada. Cuida sempre dela para mim, por favor. Ah, Jesus, cuida deles, por favor. Completei com fervor. Voltamos à colônia. Volitamos até o portão, que foi aberto e entramos. Estava calada. Vê-los diminuiu minha saudade. Sabia que eles sofriam, mas estavam fazendo até o impossível para que eu tivesse a tranquilidade necessária à minha adaptação. Mamãe era a que mais sentia. Maurício disse carinhosamente. Tudo passa, menina Patrícia.
O tempo cura feridas. Mas deixa cicatrizes, respondi. Cicatrizes não doem. Você será sempre lembrada por seus familiares. É amada. O tempo suaviza até a saudade. Maurício finalizou. Agradeço-os por tudo, disse comovida. Vamos ao teatro? Frederico me convidou. Fomos. Um coral de outra colônia apresentou lindas canções. Distraí-me. Ah, os amigos! O que seria da gente sem eles? Periodicamente, um deles me acompanhava para visitar minha família, até que pude ir sozinha. Ver os familiares é uma alegria indescritível. Frederico explicou-me. Patrícia, você pode fazer essas visitas, porque não se perturba com elas. Porém, a maioria dos que desencarnam espera muito tempo por isso. O desencarnado necessita ter entendimento, ter aceitado a desencarnação, e os familiares precisam estar conformados. Muitas vezes o desencarnado pode ter vontade de ficar e às vezes fica, principalmente se encontra o lar terreno com muitos problemas ou quando os encarnados o chamam pedindo ajuda. Os orientadores daqui têm de analisar todos esses problemas antes de dar autorização para a visita aos entes queridos, porque, em muitos casos, pode ser prejudicial ao visitante. Sempre escrevi cartas, mensagens à minha família, contando a eles o que via e sentia. Assim, eles acompanhavam meu progresso e a saudade suavizava. Quando não podia ir ditar, um de meus amigos o fazia por mim. Antônio Carlos, que sempre me incentivara a fazer as mensagens, um dia esclareceu-me. Patrícia, essas mensagens também não são privilégio. Isso pode acontecer por 2 fatores. Por merecimento dos seus pais e para você já iniciar, fazer um treino. Treino? Por que se espanta? Sua tia sempre lia seus pensamentos. O intercâmbio é fácil entre vocês duas. Treino, sim. Certamente mais tarde irá querer ditar aos irmãos encarnados tudo o que vê e aprende aqui. Escrever livros? Ri gostosamente, e Antônio Carlos também. Por que não? Não sou escritora. Aprenderá a ser. Não pensei mais nisso, mas continuava com as mensagens. Elas eram presentes, bálsamo à saudade dos meus. Via sempre pelo aparelho de televisão meus familiares. Apenas minutos por dia, porque temos que educar nossa vontade, senão poderemos querer vê-los a todo momento. Poderia, entretanto, escolher horário para vê-los. Sempre o fazia à tarde ou à noite. Orava antes. Via-os, desligava e voltava a orar, sempre me esforçando para estar tranquila. Era uma exceção ter esse aparelho. Foi Arthur quem me deu. É raro alguém ter um aparelho desse tipo. Foi possível porque Arthur, espírito simples, mas com vastíssimos anos de trabalho útil, recebera de presente pelo muito que fez à colônia. Mas há, em vários prédios da colônia, salas com essas televisões. Na escola e no hospital, os desencarnados podem receber autorização para ver seus familiares, principalmente no hospital, onde os doentes em recuperação se preocupam com a família, desejam saber como eles estão. Antes de ser atendido, cada pedido é examinado. Se os instrutores acharem que será útil, podem os interessados fazer uso desse recurso tão gratificante. É necessário que haja esse processo, porque muitos desencarnados, ao verem os familiares, mesmo que seja pela televisão, choram desesperados, piorando sua situação. Cada caso é um caso. Se o desencarnado está melhor e tendo conhecimento dessa possibilidade, se quer dela utilizar, faz o pedido e os orientadores analisam se ele vai poder ou não fazer uso desse maravilhoso aparelho. Assim mesmo, pode acontecer de não dar certo. Mas se há permissão, vão com os orientadores à sala própria. Para muitos representa bênção, alegria saber dos seus, vê-los. Para outros, nem sempre, porque ver os familiares com problemas, sofrendo, não é agradável. A maioria dos moradores daqui gosta de usar desse recurso, e os que trabalham pagam por isso. Considero justo, pois é uma forma de incentivar o trabalho e premiar o trabalhador. Arthur, indaguei. Recebi muitos presentes, até de bônus hora. Por que isso é possível? Presentear é tão agradável.
Certamente temos a liberdade de usar os nossos bônus para presentear, mas tomamos cuidado para não incentivar a preguiça, a inércia em que presenteamos. Os recém-chegados aqui, amigos e parentes, gostam de agradá-los e também incentivá-los a serem úteis. Você me deu a televisão. Foi um presente tão agradável ao meu coração. Tudo foi me dado com alegria, carinho. Recebi-os com gratidão. Nunca usei esse aparelho. Recebi com carinho e guardei. Presentear você, que o utiliza, deixou-me contente. É sempre gratificante poder alegrar alguém. Para todos aqueles que encaram a realidade com naturalidade, a desencarnação não os separa dos entes amados e a sua ausência fica menos sentida. Capítulo 16. Uns vêm, outros vão. Dedicava-me cada vez mais ao trabalho na escola. Todas em casa trabalhavam. Como os turnos eram em horários diferentes, em raros momentos estávamos juntas. Estava gostando muito da escola. Dona Dirce era encantadora, gentil, sempre pronta a nos esclarecer e tirar qualquer dúvida. Ela usa sempre um conjunto de saia e casaco cinza claro. É elegante, extremamente simpática. Um dia, ao observá-la, esclareceu-me bondosamente. Quando encarnada, gostava muito de um traje parecido com este. Aqui esqueço-me de roupa e moda. Sinto-me bem. Dirce era encantadora, gentil, sempre pronta a nos esclarecer e tirar qualquer dúvida. Ela usa sempre um conjunto de saia e casaco cinza claro. É elegante, extremamente simpática. Um dia, ao observá-la, esclareceu-me bondosamente. Quando encarnada, gostava muito de um traje parecido com este. Aqui esqueço-me de roupa e moda. Sinto-me bem assim. A senhora está muito bem, é elegante. É que quando encarnada nunca pensei como os desencarnados se vestiam, e assim ainda reparo nesses detalhes. Desculpe-me se a observava. Não há por que a desculpar, logo isto não a preocupará mais. Muitos encarnados pensam que desencarnados só usam roupas brancas no plano espiritual e nas colônias. Talvez haja essa ideia porque aqui nos vestimos com simplicidade, como se quer. Os que trabalham nos hospitais e nas equipes médicas normalmente usam roupas claras ou brancas. Os jovens preferem roupas coloridas e agora até jeans. Só somos educados para vestir-nos decentemente e não abusar das tonalidades fortes. Cores neutras, claras, descansam a vista. No começo, trocava sempre de roupa. Achava estranho vestir uma só, mas fui fazendo cada vez menos. Preferia calças compridas e camisetas, mas a maioria, principalmente os mais velhos moradores da colônia, como Dona Dirce, não troca de roupa. E ninguém presta atenção nesse particular. Ninguém a chamava de mulher de cinza, fato que ocorria entre os encarnados. Meus alunos eram uns amores, todos educados, queriam aprender. Eles também quase não trocavam de roupa. A maioria trabalhava no período da manhã e estudava à tarde. Eram separados em classes, conforme suas necessidades, considerando a facilidade ou a dificuldade para aprender. Lecionava para os que tinham mais dificuldades. Eles tinham conhecimento desse detalhe, não se sentiam humilhados, mas sim incentivados a aprender. Normalmente tinha de explicar as lições várias vezes e o fazia com gosto. Como dormia menos, tinha mais tempo livre e quis trabalhar também no período da manhã. Frederico convidou-me para ajudá-lo e comecei com muito gosto. Ele atendia no hospital, os doentes em estado de recuperação, os melhores. Numa salinha, conversava com os que o procuravam, ajudando-os a resolver os problemas. Ficava como atendente, uma espécie de secretária, fazendo fichas de atendimento e encaminhando os pacientes. Marcela, uma enfermeira que trazia os pacientes, explicou-me. Dr. Frederico é ótimo profissional. Gostaríamos de tê-lo sempre aqui. Tem nos ajudado bastante e, como conhecedor e estudioso do comportamento humano, tem resolvido de modo satisfatório inúmeros problemas. Está aqui entre nós temporariamente. Veio para auxiliar um ente querido na sua adaptação e depois deve voltar a lecionar nas colônias universitárias.
tive a certeza de que era eu o ente querido que Frederico auxiliava. Sentia que o conhecia, que estávamos ligados por afeto sincero e puro, só não conseguia lembrar. Também não me preocupei com isso. Quando chegasse a hora, lembraria. Tudo tem seu tempo. Recordaria no momento certo. Um de meus alunos, Jaime, convidou-me para ir a uma festinha em sua casa. Era a despedida de um de seus filhos, que logo reencarnaria. Venha, Patrícia. Disse ele. Vamos incentivá-lo e lhe desejar que a reencarnação seja proveitosa. Vovó acompanhou-me. A casa de Jaime é agradável, como todos os lares da colônia. Ele mora com muitos parentes. Leonel, seu filho, deveria retornar logo à matéria, e como todos por aqui, sentia medo e insegurança, pois sabia que o mundo material é muito ilusório. Os amigos o animavam. Jaime leu o texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 12, em que Jesus explica a Nicodemos a necessidade de renascer. Depois, oramos em conjunto. Leonel agradeceu comovido. Foi uma reunião agradável, em que o neto de Jaime tocou violão e cantou lindas canções. É estranho fazer festa para um espírito que vai reencarnar, comentei com vovó. Nem tanto assim. Os amigos se despedem, animando Leonel. Isto é a vida. Infelizmente, não são todos que vão reencarnar que recebem esse carinho. Despedimo-nos de Leonel. Desejei de todo o coração êxito na encarnação, que lhe seria uma bênção para progredir. Luísa, uma das moradoras de nossa casa, estava aflita esperando a desencarnação de seu pai. Quando lhe avisaram que se aproximava a hora, ela pôde visitá-lo para ajudar. Desligou-o da matéria e o levou para um posto de socorro. Ela sabia que ele não tinha conhecimentos nem merecimentos para estar bem e tranquilo. Triste, comentou. Sou grata a Deus por ter podido tirá-lo do corpo morto e levá-lo para um socorro. Agora dependerá dele ficar lá ou não. Estou orando muito por ele. Uns vão, outros vêm. Ontem fomos à festa de despedida de Leonel, que vai reencarnar. Hoje é seu pai que desencarna, exclamei pensativa. Meu sobrinho estava para nascer, a expectativa era grande, e no tempo previsto, aquele espírito querido de todos nós nasceu na matéria. Pertence ao nosso grupo familiar e antes de reencarnar, ele já sabia que a família passaria por este período difícil. Encantou a todos, principalmente minha mãe. Rafael chorava, só quietava nos braços da avó, chamando assim minha mãe para a realidade da vida. Uns vão, outros vêm. Arthur presenteou-me com um pôster do Rafael, que coloquei na parede do meu quarto. Plasmar foto é fácil para aqueles que sabem, mas também não é difícil aprender. Na escola, há cursos para aprender, pela força do pensamento, a plasmar no papel ou onde quer que seja, uma gravura, uma foto e etc. Em casa, todas as moradoras têm fotografias. Vovó tem as paredes de seu quarto cheias de fotos, dos filhos, netos e bisnetos. Arthur prometeu-me que todo mês traria uma foto do Rafael, para que pudesse acompanhar seu crescimento. 15 dias após o nascimento de Rafael, pude visitá-lo. Maurício e vovó acompanharam-me. Vi meu pai, meu irmão e fiquei contente por ter encontrado mamãe melhor. Volitei tranquilamente entre os encarnados. Atravessei portas e paredes. Emocionei-me ao ver meu sobrinho. Tão lindo! Estava acordado e quietinho em seu berço. Aproximei-me e o abracei. Ele sentiu meus fluidos e sorriu. Fiquei tão feliz. Desejei muito ser tia. Vê-lo encheu-me de orgulho. Ser tia é maravilhoso. Capítulo 17. Necessidades. Um dia, Maurício e eu fomos à biblioteca. Em uma das estantes, numa divisória espelhada, olhei observando-me e ajeitei os cabelos que, para minha comodidade, ficavam sempre como desejava. Maurício sorriu e começamos a falar sobre necessidades. Patrícia,
Meu amigo explicou. Muitos encarnados não julgam que a vida continua sem saltos. As necessidades do encarnado acompanham-no, como também os reflexos da doença. São pouquíssimos os que, ao desencarnar, entendem e libertam-se imediatamente desses reflexos, das necessidades. A maioria, só aos poucos, vai deixando-os. Oscar, um conhecido a quem já havia sido apresentada e que trabalha na biblioteca, estando perto, parou com sua pesquisa e ficou escutando a preciosa lição. Com ele estava um rapaz, que também acabou por participar da nossa conversa. Desculpa a intromissão. Este é Ramiro. Apresentou-nos o rapaz. Após os cumprimentos, Oscar continuou a falar. Estou incluído na memória que Maurício se referiu. O senhor tem razão. Necessito progredir agora. O comodismo estar muito bem assim faz com que paremos. Já tive pior, mas não é por isso que não posso querer melhorar. Realmente. Disse Maurício. Devemos ser aqui e agora. O que e como fazemos é o que somos. Curiosa, indaguei. Oscar, como foram suas necessidades? Foram bem diferentes das suas. Você, Patrícia, veio sem vícios, nem de carne se alimentava. Quem não cria hábitos negativos, adapta-se com mais facilidade. Você não deixou para depois, fez quando encarnada, mas eu, por minha vez, fiquei adiando a transformação mesmo quando aqui cheguei. Você não ficou nos atos externos, fez interiormente. A simplicidade facilita. Observe que no educandário as crianças acostumam-se rápido, e logo a maioria aprende a tirar da natureza seu alimento com naturalidade. Eu, quando encarnado, nada conhecia do mundo espiritual. Tinha religião de forma externa. Desencarnei e fui para o umbral. Não era receptivo para ter um socorro, e se não sofresse, não iria dar valor ao que uma colônia espiritual oferece. Acho mesmo que, se viesse logo que desencarnei para cá, nem iria gostar. Senti dores horríveis que eram o reflexo de minha doença. Tinha fome, sede, sentia calor e frio. Alimentava-me de plantas e se não sofresse, não iria dar valor ao que uma colônia espiritual oferece. Acho mesmo que, se viesse logo que desencarnei para cá, nem iria gostar. Senti dores horríveis que eram o reflexo de minha doença. Tinha fome, sede, sentia calor e frio. Alimentava-me de plantas que encontrava, tomava água de filetes sujos, também evacuava e urinava pelos cantos, pelo chão. Ansiava desesperado pelo cigarro e pelos meus aperitivos, sofri muito. Por anos fiquei no umbral, porém, certo dia, um parente desencarnado que vagava como eu, mas que sabia ir até os encarnados, levou-me para o meu ex-lar terreno. Este parente vivia entre os encarnados e no umbral. Fiquei com meus familiares e me senti melhor. Perto deles, tragava os cigarros quando eles fumavam, bebia e comia. Como? Quis saber. Troca de energia. Se você ficar perto de um fumante, sente a fumaça. Se ficar colado, fuma junto. Alimentava-me quando eles tomavam as refeições. Sentava-me à mesa e inalava os fluidos dos alimentos. E ainda sugava as energias dos encarnados. Com isso melhorei, mas não estava bem. Sentia dores e frio, estava triste e insatisfeito. Notei que os estava prejudicando, fiquei chateado. Não queria voltar para o umbral e não sabia como resolver o problema. Acabei por cansar-me e querer uma outra forma de vida. Comecei a orar e pedir a Jesus que me auxiliasse. Um dia, para minha alegria, um socorrista veio em meu auxílio e fui conduzido a um posto de socorro. Fiquei internado em tratamento, fui melhorando aos poucos. Alimentava-me 4 vezes ao dia, esforcei-me para largar o tabaco, pois nos postos de socorro e nas colônias não há cigarros, mas sim um tratamento para deixar o vício. De qualquer forma, a luta é de cada um. Graças a Deus, consegui. Logo não tinha mais vontade de fumar. Mas demorei a recuperar-me. Encarnado, tomava banho diariamente, era higiênico. No umbral, tudo é sujo, não há como se banhar. Sentia a falta disso, mas a fome, a sede e as dores eram minhas primordiais necessidades. Quando fui socorrido, estava feio e sujo, porém, no posto de socorro tomava banho todos os dias e usava o banheiro para as necessidades. Oscar fez uma pausa e Maurício aproveitou para nos dar alguns esclarecimentos.
Nas cidades do umbral, seus habitantes são irmãos ignorantes no mal. A higiene não está nos seus costumes. Porém, sabemos que muitos deles se higienizam de forma rudimentar. Conheci muitos habitantes de lá relativamente limpos. Isso depende de cada um. Mas, como Oscar narra, com dificuldades mais sérias, a higiene fica em segundo plano. Os que vagam sofrendo pelo umbral não conseguem higienizar-se. Recuperado, Oscar continuou. quis entender o que se passava comigo e vim para a colônia estudar e trabalhar. Nada entendia da existência desencarnada, necessitava aprender. Hoje, anos depois, gosto de ler, saber, trabalhar, estou tranquilo, alimento-me raramente e minhas necessidades fisiológicas são poucas. Aqui estou bonito e sadio. Passou a mão na nuca. Meus cabelos não me preocupam. Rimos. Oscar é careca. Tem poucos cabelos. O que demorei para largar foram os óculos. Tinha a impressão de que sem eles não enxergava. Por incrível que possa parecer, estive sempre com eles no umbral e vagando. É mesmo! Exclamei. Não é comum ver alguém de óculos aqui. Lembro que vovó Amazilis usava óculos quando encarnada, mas agora enxerga muito bem. Maurício esclareceu-nos. Defeitos, doenças, são do corpo carnal, embora a impressão deles possa ser forte no corpo perispiritual. Aqui, basta compreender, aprender, para sentir-se sadio. Quando digo aqui, refiro-me às colônias e postos de socorro. Os que vagam ou por afinidade acabam nos umbrais quase sempre têm doenças e deficiências que os acompanham. Muitos desencarnados bons, ao quererem identificar-se entre os encarnados, podem plasmar óculos ou até mesmo deficiências. O livre-arbítrio é respeitado. Conheço alguns espíritos bons, trabalhadores do bem, que não querem desfazer-se das deficiências, dos óculos ou da bengala. Estão bem assim. Usam-nos porque querem. Oscar é careca porque quer. Senão teria uma bela cabeleira. Rimos. Realmente identifico-me com minha careca e não a considero uma deficiência. Mas o que acho bom mesmo é não ter de ir ao dentista. É mesmo! Exclamei. Não pensei nisso. Tenho visto aqui todos com dentes perfeitos. Maurício aproveitou para nos esclarecer. Patrícia, todos aqui na colônia podem ter dentes perfeitos. Ao se recuperar de doenças, refaça também a dentição, que não estraga mais. Nada de cáries. Infelizmente, os desencarnados que vagam, os que ainda não foram socorridos, continuam como estavam. Se não tinham dentes, continuam sem eles. Não tenho conhecimento de que estragaram mais os dentes. Creio que continuam como desencarnaram. Aqui na colônia não ficamos mais doentes? Quis saber curiosa. Uma vez sadio, sempre sadio. Um desencarnado que está bem aqui na colônia e nos postos de socorro não adoece mais. Mas, se não estão totalmente recuperados e saem sem permissão, voltando para os ex-lares, ou seja, vagando, quase sempre recomeçam a sentir os reflexos de suas doenças. Isso porque não sabem ainda se manter sadios, sem os fluidos benéficos desses lugares. Mas os que seguem os regulamentos continuam sempre bem. Não há por que ter doenças. Maravilha! Exclamei. Capítulo 18. A história de Ramiro. Ramiro nos escutava com atenção. Então lhe perguntei: E você, Ramiro, não quer falar um